Olá, queridos professores e professoras da ESIR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje nós iremos revisar os materiais e o planejamento da lição de número 2 do Pequeno Pesquisador. Essa lição ela vem tendo por título Eu Sou uma Carta Viva. Então, como o próprio tema já sugere, o estudo ele vai ser voltado para a relação do ser humano como testemunha de Deus. Então, a senha ou verso para memorizar vem se encontrando no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3 e no verso 3, que diz o seguinte: Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então, ao final desse estudo, as crianças elas deverão saber que a Bíblia ela foi escrita por pessoas normais, mas pessoas que se entregaram a Deus, para que elas pudessem realizar essa boa obra por intermédio dele, que é a obra de escrever a Bíblia. Então, elas também deverão sentir que é preciso deixar o Espírito Santo dirigir a nossa vida e também ser usado como testemunha de Deus, tanto na escola, quanto em casa e principalmente na igreja. Então, é muito importante que a gente consiga passar todos esses princípios para as crianças, para que elas possam ter esse desejo de ser mais proativas, tanto no meio familiar delas, em casa, quanto na escola, e também auxiliando na igreja em tudo que elas puderem estar realizando. Agora os recursos necessários. Então o manual do professor ele nos orienta a utilizar a estante bíblica já feita. Então os irmãos que não fizeram podem estar olhando um pouquinho mais na página 8 do manual, que vai estar tendo todas as instruções de como podemos estar montando ela, e ela também vai ser muito benéfica durante o estudo desse trimestre, que a gente vai poder utilizar essa estante em todas as lições que vêm sendo estudadas. Então, além disso, nós podemos estar levando bíblias, também canetas e papéis, caso os alunos queiram fazer alguma anotação. É importante também a gente levar um cartaz com todos os livros da Bíblia ou uma imagem impressa como essa aqui, de exemplo. Aqui tem todos os livros e também tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então aqui tem os 39 livros e aqui os demais 27 que finaliza. Então aqui essa imagem a gente vai estar utilizando para ajudar as crianças a gravarem os nomes dos livros que tem na Bíblia, que também é muito importante a gente saber. Não só é importante ler, mas saber todos os livros que tem contidos, especialmente para ajudar na hora de procurar eles. Então, quando pedirem na igreja, quando tiver numa pregação e falarem o livro de João, as crianças já vão saber, né? Qual livro está antes dele, qual livro está depois, para facilitar na busca. Conquistando a atenção. Então agora nós vamos ter um momento de conversa com as crianças e vamos dialogar, né, trocar uma ideia com elas. Então, quando a gente quer saber notícia de alguém, de algum familiar, um parente, a gente tem diversos meios para poder entrar em contato com essa pessoa. Pode ser WhatsApp, Facebook, Instagram, tem diversos meios, né? Ou até o aplicativo de texto que tem no próprio celular, né? Então, são meios rápidos que a gente pode mandar uma mensagem para a pessoa e rapidamente ela pode visualizar e dar esse retorno. Só que antigamente não era dessa forma. No tempo dos nossos avós já era muito comum o sistema das cartas. Já era um pouquinho mais demorado, mas ainda assim não era tão demorado quanto muito mais antigamente, lá na época onde foi escrita a Bíblia, que as pessoas mandavam as mensagens, os recados, através de mensageiros. Então, esses mensageiros eram pessoas especiais e treinadas com o intuito de gravar a mensagem e levar até a outra pessoa, né? Geralmente, esses mensageiros serviam a reis e a alguns reinos também. Então, eles tinham essa obrigação de levar essas mensagens muito importantes. E eles tinham uma tarefa muito especial porque eles tinham que gravar muito bem aquilo que eles iam dizer. Então, eles não podiam esquecer nenhuma informação. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais desses mensageiros que tiveram essa importante missão, que é escrever a palavra de Deus, que é a Bíblia que nós temos acesso hoje. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais na história deles. Agora, apresentando a lição às crianças.
Nesse momento, a gente pode estar aproveitando para resolver algumas das atividades da lição que eles levam para casa. Nisso a gente já vai ver se eles compreenderam bem o assunto e, caso haja alguma dúvida, a gente pode estar auxiliando eles a encontrarem a resposta correta. O estudo ele vem mencionando tanto nomes importantes do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, do Antigo Testamento vem sendo mencionados os profetas menores, que aí é desde o livro de Oséias até o livro de Malaquias. Vem sendo mencionado profetas maiores, como Isaías e Jeremias. Temos também Daniel e Ezequiel. Então, esses profetas eles tinham importantes missões, né? Que é a tarefa de entregar as advertências ao povo. Na maioria das vezes eram más advertências, mas eles eram muito fiéis a Deus e faziam o trabalho que competia a eles. No Novo Testamento já vem relatando a respeito dos apóstolos e discípulos de Cristo. E dentre os nomes nós temos Mateus, João, Marcos, Lucas, Paulo, Tiago e Pedro. Então, eles também tinham uma importante missão, que era relatar a respeito da vida de Cristo quando ele esteve aqui na Terra e também de aconselhar as igrejas que foram crescendo a partir daquele período, né? Então, eles também tinham uma importante missão e executaram a missão que competia a eles. No estudo passado, a gente viu que os discípulos de Cristo, eles eram ainda muito egoístas. Eles eram movidos por um impulso que não era de Deus. Mas depois que eles entregaram a sua vida a Deus, Deus fez uma completa transformação na sua vida e no seu caráter. E a partir daí, eles foram movidos apenas pelo amor, que é o principal sentimento que nos impulsiona, né, a ter as boas atitudes. Então, se Deus realizou essa boa obra na vida deles, quanto mais Ele vai realizar na nossa. Basta a gente buscar a cada dia mais a fazer a sua vontade, a ler mais a sua palavra e a estar mais em comunhão com Ele. Então, que a gente possa transmitir isso também para as crianças, que através das nossas atitudes de ler a Bíblia e de estar em íntima comunhão com Deus, Ele vai fazer essa transformação no nosso caráter para que a gente possa ser como cartas vivas e que o nosso exemplo vai transmitir às outras pessoas. Muitas vezes a gente não vai precisar nem falar para que as outras pessoas se convençam daquilo que elas possam ter ouvido a gente falar. Então, o nosso exemplo, nosso vestuário, o nosso falar, o nosso andar vai ser a maior pregação, né, para Cristo. Então, que nós possamos deixar isso bem claro às crianças, que muitas das vezes é isso, né? Não é nem tanto falar, mas é mais as nossas atitudes que vão demonstrar se nós somos servos fiéis e leais de Cristo. Agora, aplicando a lição. Então, nesse momento, a gente vai fazer um apelo às crianças para que elas venham ler mais e estudar mais a palavra de Deus. Então, se elas quiserem saber quem deu coragem a Esther, quem deu sucesso a Davi, sabedoria a Salomão e força a Sansão, que elas venham estudar, né, na palavra de Deus para que elas encontrem a fonte de todas essas bênçãos e de todos esses dons. Então, Cristo, Ele quer fazer uma importante obra em nós, mas a gente tem que primeiramente se entregar a Ele. Então, que eles venham também meditar de dia e de noite, né, em todas as oportunidades que eles tiverem. Se eles não tiverem a oportunidade de ler a Bíblia fisicamente, mas que eles venham estar em pensamento, conversando com Deus, buscando a direção de Cristo, né, para que eles possam fazer aquilo que Cristo deseja. Então, especialmente a oração e a leitura da palavra de Deus que vão nos guiar pelo caminho correto. Então, assim como diz aqui no manual, né? Ao estudarmos essas lições, deixemos que Ele escreva a sua história em nós de tal modo que outros também escolham servi-lo, né? Então, que a gente possa deixar essa missão muito clara na mente das crianças para que elas sintam realmente o desejo de deixar o Espírito Santo atuar em suas vidas.